Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e vamos dar sequência nas aulas sobre o sistema de magia que eu descrevo em meu livro A Doutrina das Trevas. Para quem não sabe, eu lancei um livro no Clube de Autores chamado A Doutrina das Trevas, que pode ser adquirido nas versões física ou em e-book. Os membros da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos que assinam os pacotes acima de adepto menor também recebem uma cópia em PDF desse livro, e de qualquer maneira não é obrigatório que você tenha acesso ao livro para aproveitar essas aulas. Porém, aqueles que tiverem a oportunidade de adquirir, vão estar me ajudando e eu serei bastante grato para vocês. Muito obrigado por contribuir aí com esse trabalho. Na aula anterior, eu disse que esse sistema de magia ele é baseado nos 7 planetas clássicos da astrologia, e é importante pontuar que, apesar de correlatos, esses planetas não são os mesmos planetas que vemos na astronomia. Planetas significa algo como viajantes ou mensageiros em algumas tradições, e são, na verdade, padrões espirituais que repercutem nos 3 planos de existência, isso é, no plano físico, no plano astral e no próprio plano espiritual. Os antigos acreditavam que tudo que se movia nos céus se movia por meio de uma divindade. Alguns povos dizem que esses planetas eram as próprias divindades trabalhando, e eles influenciavam toda a vida na Terra. O próprio termo entidade começou a ser empregado para se referir a essas forças. O célebre alquimista Paracelso, ele dizia que essas energias planetárias eram entes que dirigiam os seres. Cada um desses planetas eles correspondem a um tipo de vibração que se manifesta de uma maneira distinta. No ser humano, por exemplo, eles se representam aspectos e características que geram determinados tipos de comportamento. No meu livro A Doutrina das Trevas tem um capítulo inteiro aí sobre como esses planetas se manifestam no microcosmo, isso é, no ser humano. Só que, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu vou dar uma pequena explanação sobre cada um deles e como eles agem no microcosmo. Então vamos começar aí com o Sol, né? Ele era tido pelos antigos como o grande pai, o gerador universal em nosso mundo, né? E não é difícil entender porquê, né? Toda a nossa vida na Terra, pelo menos a vida que a gente conhece, que a gente tem contato diariamente, sofre uma influência considerável do Sol e só existe por causa do Sol, tá? Só que dentro da personalidade humana, ele se manifesta com aspectos positivos e aspectos negativos. Nos aspectos positivos, nós temos aí, entre as formas que ele se manifesta, nós temos a magnanimidade, tá? Nós temos a generosidade, vitalidade. O Sol ele também representa o nosso eu interior, o nosso ânimo, a grandiosidade, a nossa alegria de viver, a liderança, autoridade, nobreza, criatividade e até mesmo a nossa capacidade de organização. Tá? Nos aspectos negativos, a manifestação do Sol se dá através do orgulho, da arrogância, da vaidade, da excessiva autoconfiança, do autoritarismo e da presunção, entre outros aspectos. Depois nós podemos falar de Mercúrio, né, que astronomicamente Mercúrio é o mais próximo do Sol, né. Espiritualmente ele representa a infância e o transbordamento da vitalidade, e em algumas tradições ele representa também a ação. Os aspectos positivos se manifestam através da paciência, da eloquência, da inteligência, da rapidez de raciocínio, da comunicabilidade, da astúcia e da diplomacia. Tá? E nos aspectos negativos,
ele se manifesta através da inveja, da tendência a trapacear, do cinismo, do descontrole, do nervosismo e da crítica, né, da nossa crítica exagerada. Depois nós podemos falar de Vênus, né, a famosa estrela da manhã, que para os antigos ele representava a juventude feminina, sedução, os perigos, a própria deusa do amor e várias nuances aí da deusa do amor. Como aspecto positivo, ele representa a temperança, a graça, a ternura, a estética, o charme, o bom gosto, o amor, a leveza, as artes, a cultura, os pequenos prazeres da vida, a aparência, né? Ele rege também o matrimônio e o senso de valor e até o amor próprio, né? Como aspectos negativos, ele se manifesta através da luxúria, né? Das paixões carnais desenfreadas, da amoralidade, da incapacidade de lidar com os impulsos sexuais, da sensualidade, etc. Depois nós temos a Lua, né, que era tido como um dos planetas mais importantes da antiguidade, né, que era considerada a matriz astral, que aonde se formam todas as produções terrestres, né? Tudo antes de se manifestar no nosso plano terrestre, se manifesta antes no plano astral, né? Então, por isso que a Lua era considerada um dos mais importantes planetas. Tudo que chega à Terra passa pela Lua, né? E tudo que sai da Terra primeiro sai através da Lua, né? Isso falando misticamente, né? E como aspectos positivos, ela se manifesta através da humildade, das emoções, da maternidade, da sensibilidade, da intuição, imaginação, receptividade, da boa memória e até mesmo da fertilidade. Como aspectos negativos, ela se manifesta através da preguiça, da irracionalidade, da inconstância, indecisão, das instabilidades de humores, da teimosia e da timidez. O próximo planeta que nós podemos falar é de Marte, né, que era tido como deus da guerra. Então ele simboliza o homem guerreiro, né, a coragem, a energia, a cólera, a violência. Ou seja, todas as coisas marciais, todas as coisas de guerra são ligadas a esse planeta, né? Como aspectos positivos, ele se manifesta através da diligência, da coragem, da determinação, da energia, iniciativa, liderança e da força, tá? Quando ele se manifesta negativamente, ele produz a ira, impulsividade, agressividade, brutalidade, o egoísmo, o espírito vingativo, o instinto destrutivo e a própria ambição. O próximo planeta que nós vamos comentar aqui é Júpiter. Júpiter é o arquétipo da pessoa calma, da pessoa metódica. É a imagem do homem que tem razão e que controla a sua vontade. Senhor de si mesmo, né? Júpiter era o senhor dos deuses e dos homens, né? Como aspecto positivo, ele se manifesta na caridade, na justiça, generosidade, nas aspirações, na busca pelo ser superior, né? Pelo pensamento filosófico, pela indulgência, pela ordem, pelo crescimento, pela evolução. Ele representa a mente superior. Negativamente, ele pode se manifestar como gula, ambição, arrogância, megalomania e autoindulgência. E por último aí vamos falar de Saturno, né? Saturno
era tido como um dos grandes maléficos da antiguidade, mas não que ele seja maléfico, né? Ele é uma energia necessária aí para nossa evolução. Ele representa o ancião, né? O homem que tem experiência, né? A energia dele conduz a um comportamento restritivo e até um tanto pessimista. Então ele é o eremita, né? Aquela pessoa que é introvertida e que vive isolada. Como aspectos positivos, ele se manifesta através da castidade, da sabedoria, responsabilidade, senso de organização, a paciência, né? Ele representa a ação do tempo, a reflexão, o amadurecimento, experiência, solidez, disciplina, né? Enfim, uma série de características aí que você pode vincular aí ao arquétipo do eremita. E como aspectos negativos, ele pode se manifestar através da avareza, voluptuosidade, desculpe, ambição, egoísmo, severidade, crueldade, rigidez, tá? Mesquinhez, tristeza e diversas limitações que nós mesmos colocamos na nossa vida. Cada um desses planetas ele tem um período específico de tempo onde suas forças são mais acessíveis, por assim dizer. São os famosos dias ou horas planetárias.